Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, segundo o registro feito por Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Seja abençoada a leitura da palavra, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, obrigado por esse momento, pela bênção e o privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, podermos ouvir a Tua voz. Nos quedamos agora, como Maria, aos Teus pés, ávidos por Te ouvir, ávidos por beber de fonte pura, cristalina, de um manancial vivo, que jorra para a eternidade. Dá-nos beber dessa fonte, sacia a nossa sede, refrigera a nossa alma, restaura-nos, Senhor, apazigua, Senhor, os conflitos do nosso coração. Conforta-nos, consola-nos, encoraja-nos, enche-nos, Senhor, de fé, aumente-a, restaura a nossa esperança, que ouçamos a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis sentar. Geralmente, após um grande livramento, após a experiência do mover sobrenatural de Deus, trazendo um grande livramento, as pessoas têm
após essa experiência, a emoção de uma grande alegria. Um acidente automobilístico, às vezes, a gente, mesmo nunca tendo passado por um, às vezes estamos no trânsito, estamos dirigindo e percebemos uma diminuição, uma lentidão no trânsito, e quando vamos chegando próximo, percebemos ambulâncias do bombeiro, ambulâncias, carros da polícia, e a gente já liga o alerta, né? Fica alarmado. E às vezes, quando chegamos perto, a gente olha o carro totalmente acabado, com perda total, e as pessoas às vezes dizem: não escapou ninguém. E aí depois, quando vamos tomar conhecimento dos fatos, a gente acaba descobrindo que todos que estavam envolvidos naquele acidente, apesar da aparência de destruição e de perda total, todos escaparam. Após um livramento desses, certamente, existe a emoção de uma grande alegria. Um acidente doméstico envolvendo um filho, uma filha, envolvendo um neto, que poderia ter consequências gravíssimas, às vezes até fatal, mas que a gente vê a mão de Deus agindo, né, operando e livrando do pior, do mal pior, traz uma grande alegria. Se a minha memória não me trai, foi no ano passado que a Catarina, filha do pastor Yuri, teve um acidente doméstico, estava em casa, mamãe e papai estavam envolvidos com alguma situação da segunda gravidez do José, e a pessoa que estava cuidando da criança confundiu uma garrafa com um líquido claro e deu para a menina beber, achando que era água, e era água sanitária, era um produto de limpeza, e precisou correr com ela para o hospital, mas graças a Deus o Senhor livrou, e certamente depois de um livramento desses vem a emoção, né? Da alegria misturada com alívio, misturada com gratidão, é um misto de emoção que a gente tem. João Felipe se perdeu uma vez, estávamos no shopping, não lembro se a Júlia já tinha nascido, mas estávamos no shopping, numa loja, e João desapareceu, e ficamos desesperados procurando, e aí envolve funcionários da loja, seguranças, e aí não sabe se sai da loja, se vai para o shopping, será que saiu, será que não saiu? E depois de um tempão tensos e tal, estava ele lá, escondido, agachadinho, numa trouxa de roupa, era um negócio de roupa, uma arara, um monte de arara junta, e ele abaixado lá entre as roupas. Então experimentamos a alegria, né, de saber que ele estava bem, que ele não tinha se perdido e que nada pior tinha acontecido com ele. Ontem Alice, filha da Denise, compartilhou com a gente lá no nosso churrasco, na nossa comunhão, que a menininha, a bebezinha delas, estava no banheiro, ela estava dando banho, e a menininha, que já está começando a ganhar autonomia, né, bateu a porta do blindex, e o blindex quebrou metade dele em cima dela. Mas graças a Deus, só uns estilhaçozinhos, um arranhãozinho na cabeça, mas nenhum mal. Uma grande alegria vem após um grande livramento. Salmo 126, que nós lemos no início do culto, ele mostra o povo de Deus, ele registra, né, o testemunho do povo de Deus, que experimentaram uma alegria de novo. A alegria havia voltado para o povo do Senhor, depois do livramento dado por Deus, após 70 anos. 70 anos no cativeiro na Babilônia.
A alegria voltou, eles foram restaurados na sua alegria e disseram a razão dessa restauração da alegria deles. E a gente comentou sobre isso. Por que eles estavam alegres? Porque grande coisa o Senhor fez por eles. Um grande mover, um grande livramento de Deus na vida deles. E eles tiveram a alegria restaurada. O texto da mensagem dessa manhã, ele nos dá conta de algo que ocorreu no primeiro Natal da história cristã. Primeiro Natal celebrado naquela pequena comunidade. Primeiro Natal celebrado entre aquelas famílias. Após os pastores para os pastores do rebanho, é dito pelos anjos, no versículo 10, não tenham medo. Não tenham medo, pois a notícia do nascimento do Salvador, Jesus Cristo, seria uma boa notícia, uma boa nova de grande alegria para eles, pastores, e para todo o povo. É isso que diz o versículo 10. O anjo, porém, lhes disse, depois da glória do Senhor encher aquele lugar onde eles estavam, o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Aleluia. E qual é a notícia? Qual é a boa nova de grande alegria? É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Um pouco antes dos pastores receberem essa notícia do nascimento de Jesus, que está registrado aí nos versículos 1 a 7 desse mesmo capítulo 2, um pouco antes, Maria, a mãe de Jesus, ela entoou um cântico depois de ser visitada pelo anjo, que lhe deu a notícia maravilhosa de que ela iria gestar, ela iria nutrir no seu ventre o Salvador do mundo, o menino Jesus. Ela então entoou um cântico conhecido como Magnificat. Está aí no versículo 1, no capítulo 1, volte as páginas um pouquinho, do versículo 46 ao 55, em que Maria afirma, ela celebra o agir de Deus, a intervenção de Deus na história, e ela diz assim, que o Senhor Deus agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos, e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria canta, Maria entoa um cântico de celebração, ou seja, ela afirma no seu cântico que Deus interveio, que Deus agiu na história, trazendo um grande livramento. Zacarias, e se você observar, veja o que Maria diz, no versículo 46, então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito, o que aconteceu com o espírito dela? O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Zacarias, o pai de João Batista, também no seu cântico, agora um outro cântico, conhecido como Benedictus, no capítulo 1, versículos 67 a 79, ele afirma que foi graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Jesus Cristo é o sol nascente das alturas, Ele nos visitará, graças à profunda misericórdia
de nosso Deus e para quê? E qual o propósito dessa visita do sol nascente das alturas? Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ou seja, Deus agiu, Deus interveio a fim de nos iluminar e dirigir os nossos passos no caminho da paz, num tempo, numa época de trevas e dor, de angústia e de medo. E como Deus agiu? Deus agiu manifestando sua misericórdia ao enviar Jesus Cristo, o sol nascente das alturas. Jesus, o sol das alturas, ele veio, ele desce do céu. Ele nasceu iluminando o mundo, dissipando as trevas e libertando os que jaziam cativos e atemorizados. E ele veio para guiar e dirigir o seu povo pelo caminho da paz, dirigir pelo caminho da paz os pés daqueles que estavam alijados, daqueles que estavam afastados de Deus, mas que pela fé haveriam de ser justificados mediante Jesus Cristo. Como disse Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o Senhor. A salvação voltou, ou melhor, a alegria voltou, meus irmãos. A salvação foi proclamada, a salvação foi anunciada, a salvação se manifestou ao mundo e a alegria, portanto, ela voltou para aquele povo. Exatamente como relatado no Salmo 126, no versículo 2, a alegria voltou porque Deus fez uma grande coisa por nós. E que grande coisa foi essa? Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus. O Salvador, que é Cristo, o Senhor, nasceu, como foi dito pelos anjos, versículo 10, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer a boa nova de grande alegria, que será não só para vocês boa nova de grande alegria, mas será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Salvador, bendito seja o nosso Redentor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. No contexto do Salmo 126 que lemos no início, meus irmãos, a alegria do povo estava represada por 70 anos. Deus, porém, a restaurou, trazendo-a de volta ao coração do seu povo. No contexto de Lucas, capítulo 2, versículo 10, a alegria estava represada após alguns séculos, 430 anos de silêncio profético, nenhuma palavra profética, nenhuma profecia, nenhum profeta levantado por Deus, desde Malaquias, até que João Batista chegou para anunciar o Messias. Foram 4 séculos de desenvolvimentos históricos, religiosos e sociais, embora sem nenhuma palavra por meio dos profetas. E como a Escritura afirma que sem profecia o povo se corrompe, houve nesse período abundância de trevas, de corrupção, de violência, morte, angústia, desesperança e medo. Mas a alegria voltou. A alegria voltou porque Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a carne. A notícia maravilhosa do Evangelho traz esperança, meus irmãos. A notícia maravilhosa do Evangelho traz paz, traz alegria e nos livra da angústia e do medo que enfrentamos neste mundo. Aleluia. Não tenham medo.
não tenham medo. O louvor dos anjos que trouxeram a mensagem aos pastores afirma o propósito da vinda do Salvador, afirma o propósito do nascimento do Cristo, no versículo 14. Vou ler o 13. De repente apareceu junto com o anjo uma multidão do exército celestial, uma miríade de anjos, um coro celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, glória a Deus nos céus, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus. O propósito do nascimento de Jesus é trazer glória a Deus nas alturas, glória a Deus nos céus, e trazer paz na terra aos homens, entre os homens e Deus, e entre os homens e os homens. Cristo veio ao mundo para trazer salvação, para restaurar a alegria, mas também para trazer paz. O contraponto da mensagem do anjo para os pastores, não tenham medo, é: tenha paz. João 14, 27 registra para nós as palavras do Cristo quando ele disse: eu deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Que o coração de vocês não se angustie e não tenha medo. Irmãos, muito daquilo que existe no mundo, que acontece no mundo, na sociedade, existe também no contexto da família, que é a primeira célula da sociedade, ou a célula máter, como se costuma dizer, da sociedade. Existe injustiça no mundo, nas famílias também existe injustiça. Existe abuso nos relacionamentos que temos na sociedade, existem abusos também nos relacionamentos familiares, violência, roubos, trapaças. Irmãos passando a perna em irmãos, com propriedades, com patrimônio deixado pelos pais, herança da família. Uma pessoa leva toda a herança, engana todo mundo. Trapaças acontecem em família, opressão. Logo, nos relacionamentos familiares, também experimentamos angústia e medo. Mas a alegria veio. A alegria veio, Jesus nasceu, e ao trazer a salvação, Ele trouxe também a paz, e disse: não fiquem angustiados, nem com medo, que o coração de vocês não se angustie, nem tenha medo. O Evangelho, a mensagem do Natal, do nascimento, da vinda de Jesus Cristo, é a provisão de Deus, meus irmãos, contra o medo, contra a angústia e contra o desespero. Não tenha medo, tenha paz. Não se angustie, tenha paz. Não se desespere, tenha paz. Jesus deixou o seio do Pai Celeste e nasceu Jesus deixou o seio do Pai e nasceu do ventre de uma mãe humana. O Filho de Deus tornou-se o Filho de Maria, o infinito tornou-se um bebê. Aquele que sustentava com os seus braços o mundo, passou a ser embalado pelos braços frágeis de uma mulher.
e amamentado ao seio dela. Aquele cuja casa era o próprio cosmos, era o próprio universo, que tinha as nuvens por seu carro, como diz o Salmo 104, e as estrelas por diadema, ele passa a dormir em algo menos do que uma cama confortável como a nossa. Ele passa a dormir em uma simples manjedoura. Ele deixou o palácio real nos céus, trocando-o por uma estrebaria e mais tarde pela bancada de uma carpintaria. Ele deixou o trono dos céus e trocou-o por uma cruz. Ele, o príncipe da vida, experimentou a morte. Ele que nunca pecou, tornou-se pecado por nós. Ele veio aqui, e aqui caminhou, andou entre nós, se fez como um de nós, se fez gente, se fez carne, teve fome, teve sede, sofreu, chorou, sangrou, morreu. Qual foi o motivo? Qual foi a razão? Por que razão o ilimitado limitou-se e o incomparável se identificou conosco? Foi para estender sobre nós o todo da sua salvação. Foi para nos dar a sua paz e nos guiar no caminho dela. Como havia sido profeticamente mencionado no cântico de Zacarias, quando ele disse que graças à profunda misericórdia do nosso Deus, nos visitará o sol das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele veio a este mundo para restaurar paz nos corações atemorizados, nos corações angustiados. Como os anjos cantaram no versículo 14, aleluia, glória a Deus nas maiores alturas, e então que haja paz entre os homens e Deus, paz entre os homens a quem Ele quer bem, aqueles que foram justificados por Ele. Louvado seja o Senhor. Para o quebrantado, para a decepcionada, para o ofendido, para o injustiçado, para a mulher solitária, para aquela que foi abusada, abandonada, para os que fracassaram, para os que estão presos, para os necessitados, para os que criam seus filhos sozinhos, para os idosos, para as crianças, para os jovens, os adolescentes, para os que estão à beira da morte, doentes, para todos, Jesus nasceu, aleluia. Ele veio trazer vida, Ele veio trazer esperança, Ele veio trazer sentido, Ele veio trazer consolo, mas especialmente veio trazer paz ao coração atribulado daquele que foi reconciliado com Ele. Então, os pastores saíram dali, eu me preparo para concluir. Os pastores saíram dali, quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos lá, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu. Bota aí no Google Maps e vamos achar esse lugar, essa comunidade lá, esse endereço, essa casa, onde estão. Foram depressa, encontraram Maria e José e encontraram a criança deitada na manjedoura, como havia sido dito. E vendo isso, não guardaram para si, não se contentaram apenas em receber, divulgaram isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, e então todos os que ouviram
se admiraram, ficaram impactados das coisas relatadas pelos pastores. A boa nova, meus irmãos, a respeito de Jesus é contagiante. A boa nova a respeito do nascimento do Cristo e do seu propósito ao vir a este mundo para salvar os perdidos é impactante, é maravilhosa. Os pastores transmitem imediatamente para outros aquilo que viram e ouviram. Aqueles que recebem o Evangelho devem passá-lo adiante, devem compartilhar com outros. Então, concluindo esta palavra nesta manhã, lembre-se, o Salvador é a sua paz e alegria, hoje e sempre. A alegria voltou, a alegria esteve entre nós. A alegria é uma pessoa, a alegria está viva, Jesus Cristo. Aleluia. E ao celebrarmos o Natal, não deixemos de anunciar, meus irmãos, a obra salvadora de Jesus para outros também. Pense nisso. Jesus nasceu destinado a morrer na cruz. E a cruz do Calvário não retratou apenas um acidente, apenas uma tragédia, mas retratou o sacrifício de um Deus de amor, que me amou e se entregou por mim e por você, para que pudéssemos ter paz em nossos corações, apesar do mundo, apesar dos problemas, apesar de todas as adversidades que nos surpreendem, nos afligem, mas não podem nos vencer. Glórias sejam a Jesus, glórias sejam a Deus nos céus, e a paz de Deus entre nós, entre os homens, entre as famílias. Bendito seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Grande coisa o Senhor fez por nós. Que coisa maravilhosa é o fato de que Jesus deixou a sua glória e desceu até nós para nos perdoar os pecados e nos salvar. Obrigado. Obrigado. Enche o nosso coração, Senhor, para crer todos os dias na tua palavra, no teu Evangelho, nas tuas promessas. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se porventura entrou alguém aqui nesta manhã e que ainda não creu, concede fé ao coração desta pessoa. Enche o seu coração de fé, de esperança, e reconcilia-o contigo, para que desfrute paz com Deus, e a paz de Deus guarde o seu coração todos os dias, e viva neste mundo sem se angustiar nem temer. Oh, Senhor, eu te peço em o nome de Jesus, salva os perdidos, cura os feridos, liberta os cativos,
fortalece os fracos, consola os abatidos. Ó Deus, vivifica-nos e nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto nos preparamos